Boa tarde. Boa tarde a todos. Vou querer o feedback aí de vocês para saber se o som tá bom. A gente vai ter hoje aqui, o convidado é pontual, já chegou. Vamos aceitar o Dr. Rodrigo. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Pontual, hein? Boa tarde, tudo bem, Geise? Tudo bom, doutor? Britânico, entrou na hora, né? É porque a minha família é de Sobral e lá a gente foi colonizado pelos ingleses, deve ser por Ah, isso. o senhor é cearense? A minha família. E não é Ah, brincadeira legal, a não, de minha fato também. Sobral foi colonizada pelos ingleses, eu sou muito pontual em função disso. Rapaz, comer rapadura é bom, viu? Como deixa a pessoa, deixa sangue de futuros, então é bom. Também, eu também sou descendente de cearense. Meu pai é de Ah, Fortaleza, mas a que minha bom família é saber ali que de temos isso em Aracati. comum. Ah, de Aracati? Sim, Conheço. pronto, É aquela então. região ali do sertão. Então, tá, fique em casa. Primeiro, eu gostaria de agradecer o seu tempo, que a gente sabe que o seu tempo é corrido. E eu quero agradecer a todo mundo, a todos os seguidores aqui do Ciduscom, o convite do Ciduscom feito a mim e feito ao senhor também. Gostei da garrafinha, doutor. Legal. Então, em nome de Fábio Naúz, em nome da FIEMA, do Ciduscom, a gente agradece a sua presença aqui hoje para estar nessa hora, só uma hora, a gente promete que não vai passar de uma hora, tá bom? A Tudo gente bem. agradece aqui a sua presença. Antes, eu vou fazer um breve histórico do seu currículo, que é breve, mas é um pouquinho... O breve já está um pouquinho comprido, né? Mas a gente tem que falar. O doutor Rodrigo, ele é Rodrigo Maia, ele é o atual procurador-geral do Estado do Maranhão, né? Presidente do Colégio Nacional dos Procuradores Gerais do Estado do Maranhão e do Distrito Federal, de todos os estados, né? Na verdade. E do Distrito Sim. Federal, que é o CONPEG. É graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, pós-graduado em Ciências Criminais, Direito Processual Civil e em Direito Ambiental. Ele iniciou sua trajetória no Serviço Público em 2005, quando aprovado no concurso para Procurador do Estado. Passou a atuar como conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, seção aqui, Maranhão, onde foi professor da Escola Superior de Advocacia e presidente da Comissão de Exame da Ordem e vice-presidente da Comissão de Advocacia Pública. Compôs 3 mandatos do Conselho Estadual de Direitos Humanos no Maranhão. Foi secretário municipal de Meio Ambiente aqui em São Luís, de 2012 a 2014. E em 2019 recebeu homenagem pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e do Tribunal Regional Eleitoral. Também fez homenagens a personalidades que colaboraram pelo êxito dos 50 anos do PG, né, do Maranhão, órgão que preside desde 2015, não é isso? Sim. Bom, então, doutor, a gente vai começar querendo saber qual é o papel, né, do procurador. Qual o papel do procurador no Estado. Então, assim, tem muitas pessoas que não sabem realmente qual o papel do procurador. Eu mesmo não sabia depois que eu me formei, né? Eu meio que fui aprender isso quando entrei aqui. Se é um consultor, né? Se é um advogado, assim, a gente sabe que é um papel amplo, né? Sim, sim, verdade. Começando então por esse ponto, eu quero primeiro ao lugar agradecer ao Sinduscom na sua pessoa, agradecer, mandar um fraternal abraço ao presidente Fábio Naúz, que é um amigo pessoal antigo nosso, né? Conheço o Fábio há um bom tempo. Eu tive um convívio muito próximo com o Sinduscom quando eu era secretário de Meio Ambiente, já que praticamente toda a construção civil no nosso estado ela tinha uma interlocução com a Secretaria de Meio Ambiente. Infelizmente,
nós conseguimos desenvolver um trabalho muito harmônico e muito amistoso. Inclusive, numa época em que havia uma demanda muito grande. Era o auge do programa Minha Casa Minha Vida, que parece que estão tentando ressuscitar com outro nome, com ademão de tinta, mas em essência seria a mesma coisa. Nós tivemos uma parceria importante com o Sinduscom, priorizando esses projetos habitacionais, porque tinha uma dimensão social relevante e também uma dimensão econômica. Representou um aspecto muito relevante para a economia do Maranhão na época, que viveu um período de apogeu entre 2013 e 2014, principalmente. Foi o auge do crescimento da nossa construção civil e nós estávamos à frente da Secretaria de Meio Ambiente. Então, desenvolvemos um diálogo importante com o Sinduscom, porque, embora o poder público, a iniciativa privada, eles devam atuar em âmbitos distintos, é muito importante você conseguir manter uma relação harmônica, porque ambos têm um papel social a desempenhar. E o nosso papel enquanto agente público é justamente atuar no sentido que os interesses converjam em prol da sociedade. Essa é uma máxima que eu adoto na minha vida profissional, todos os cargos onde eu exerci, e eu procuro manter isso vivo. E o meu cargo de procurador do Estado, eu já sou procurador do Estado há 15 anos. Desde 2015, janeiro de 2015, eu tenho a grande honra e a satisfação de liderar a minha instituição, sob a direção do governador Flávio Dino, que com muita honra me convidou para exercer este cargo. E até hoje, até o momento, estou exercendo, até enquanto ele achar que eu tenha condições, que eu reúno os atributos necessários, eu vou estar ao lado dele e dos meus colegas desempenhando essas funções. Nós temos aqui na Procuradoria-Geral do Estado uma atuação, como você destacou muito bem, uma atuação muito ampla. Por quê? Porque o Estado, e isso passa também pelo que a gente vai falar daqui a pouco, que é justamente a questão do papel do sistema de justiça na sociedade, muito especialmente em relação ao meio ambiente. O Estado brasileiro, como um todo, ele tem muitas obrigações. A nossa Constituição, que completou 30 anos em 2018, já tem os seus 32 anos, ela foi um marco no que tange à afirmação do direito na sociedade. A nossa sociedade ela tem a defesa dos direitos fundamentais, a proteção das garantias individuais, das liberdades, como um eixo estruturante. E isso acaba impondo ao Estado uma grande responsabilidade, sobretudo no que tange à execução de políticas públicas, na área de segurança, educação, saúde, meio ambiente. E para isso o Estado, para que ele possa concretizar a sua atuação, a sua responsabilidade jurídica perante a sociedade, ele precisa, em primeiro lugar, ser orientado, porque nós vivemos uma sociedade muito conflituosa, muito litigiosa, que foi um lado bom da Constituição ampliar o acesso à justiça, mas, por outro lado, houve um crescimento exacerbado dos litígios em várias áreas, como consumo, direitos individuais, meio ambiente, para ficar dentro da tônica daquilo que a gente está debatendo aqui, do cerne da nossa conversa de hoje. E isso demandou, em relação ao Estado, uma grande preocupação com a formatação, o desenho, a elaboração, a avaliação das políticas públicas. E isso demanda necessariamente uma análise jurídica. E nesse ponto é que ingressa o papel fundamental da Procuradoria, da advocacia pública de um modo geral. Porque o que é o procurador não é nada mais, nada menos do que um advogado do Estado. Advogado do Estado e dos órgãos que compõem a administração do Estado. A administração direta, que é o poder executivo, os demais poderes, legislativo, judiciário, e a administração indireta, como as autarquias, como o DETRAN, o EMA, no caso do Estado do Maranhão, a Empresa Maranhense de Administração Portuária. Todos esses órgãos e essas entidades, elas demandam uma consultoria jurídica no que tange a formulação das suas atividades, e é nesse ponto que ingressa a Procuradoria. Então, nós desempenhamos um papel consultivo, de auxiliar, de formular, de apontar cenários, apontar tendências. E, num segundo momento, quando os conflitos já se instalam, nós fazemos a defesa em juízo. Como, por exemplo, nas ações que se ingressam contra o Estado. O Maranhão
Hoje eu sou feliz proprietário de mais de 100 mil processos aqui na Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, nas áreas mais diversas que você puder imaginar. Desde reintegração de posse, de áreas que se invadem do Estado, até execuções fiscais de pessoas que devem ao Estado, ações em que se buscam diferenças salariais contra o Estado. Você tem aqui um grande receituário de litígios que envolvem o Estado do Maranhão. E nesse momento a Procuradoria atua muito fortemente defendendo os interesses do Estado, que eu gosto sempre de dizer que o interesse do Estado, ele é sobretudo o interesse dos cidadãos, dos 7 milhões de maranhenses, que dependem muito das políticas e das ações que o Estado desenvolve. E para ele desenvolver essas ações, ele precisa ter recursos, e nós asseguramos a manutenção e a continuidade desses recursos, que eu gosto muito de citar números. Nós começamos aqui na Procuradoria em 2014, quando eu recebi a Procuradoria, quando foi feita a transição, o que o Estado conseguia de divisas, em termos de economia e de recursos recuperados, era 30 milhões de reais. Em janeiro de 2016, quando nós somamos todo o nosso trabalho ao longo do ano 2015, nós subimos para 1 bilhão de reais. Em 2017, esse trabalho da Procuradoria representou 2 bilhões de reais de divisas para o Estado, que são recursos que são veiculados nas ações que o Estado desempenha nas várias áreas, como saúde, educação, segurança pública, que é uma área muito sensível, que houve muito investimento do Estado. Então, a Procuradoria ela tem essa característica. Nós não desenvolvemos uma política finalística, né? Nós não somos como a educação, como a saúde, como a segurança. Nós não prestamos diretamente um serviço ao público, mas o nosso trabalho auxilia a concretização dessas políticas através dessa consultoria e através dessa defesa judicial. Então, essa é, em linhas muito gerais, a natureza do trabalho da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão. Nossa, é muito trabalho, né? Eu achava assim que era uma coisa mais simples, mas é muito trabalho. Então, a gente viu aqui nesse breve currículo seu falando sobre a secretaria, a sua passagem pela Secretaria de Meio Ambiente Municipal, né, aqui de São Luís. Foram 2 anos, não é isso? Aí eu queria saber, a gente quer saber quais foram os seus maiores desafios, né, perante a secretaria, como secretário, aqui. Quais foram os maiores desafios aqui? Eu recebi muitos problemas, Geise. Em primeiro lugar, porque era uma estrutura muito precária, né? A Secretaria de Meio Ambiente do município de São Luís, quando eu a recebi, ela era um órgão meramente acessório. Não havia uma preocupação em desenvolver uma política ambiental no âmbito do Estado. Sim. Sem falar da sua precariedade. Inclusive, só fazendo uma ressalva, sim, claro. O mês passado, no grupo dos engenheiros ambientais, citaram algum projeto seu lá, foi até de compostagem, tudo na época que o senhor era o secretário. Então, assim, teve uma efetividade, né? Já chegou fazendo alguma coisa. Não sei se esse projeto ainda continua, né? Se botaram para frente, mas a gente ouve, depois de tantos anos ainda, as pessoas falando do seu trabalho na época como secretário de Meio Ambiente. Então, assim, voltando, né, dos entraves, dos maiores desafios que o senhor enfrentou na secretaria. Bem, como eu falava, um dos desafios foi essa falta de uma estrutura, que é uma tônica, infelizmente, das instituições públicas, e no caso da Prefeitura de São Luís, a gestão que nos antecedeu, ela realmente não enxergava a Secretaria de Meio Ambiente como órgão estratégico para o desenvolvimento sustentável da cidade de São Luís, né? Isso percebe-se claramente pela forma como muitas ações foram desempenhadas sem uma visão macro, uma visão mais prospectiva do papel do órgão ambiental no âmbito da cidade, né? E nós, em primeiro lugar, buscamos fazer uma capacitação dos servidores do órgão, aumentamos o quadro de servidores, conseguimos, inclusive, usar algumas estratégias, como conseguir disposições de outros órgãos, porque nós tínhamos profissionais que tinham, como você, habilidades na área sanitária e ambiental, que estavam exercendo funções diferentes dentro da administração municipal, por exemplo, nas secretarias de obras, nas secretarias de educação.
tínhamos pessoas que poderiam exercer funções no meio ambiente, e como não tínhamos condições de fazer um concurso na época, nós conseguimos requisitar essas pessoas e estruturamos um grupo de pessoal e fizemos uma capacitação. Foi um legado que eu gostaria de dizer que nós deixamos, né? Nós conseguimos, em parceria com algumas instituições privadas, e foi muito importante essa aproximação com o setor privado, porque dentro, claro, do que diz a lei, de forma impessoal e de forma legítima, nós desenvolvemos várias parcerias com o setor privado para tratar de temas de interesse comum. E numa dessas parcerias nós conseguimos custear uma especialização, uma pós-graduação em fiscalização e licenciamento ambiental com uma universidade de fora do Maranhão. Você até deve conhecer a Universidade de São Carlos, São Paulo. Sim, sim. Nós trouxemos aqui e deixamos esse legado no que tange ao fortalecimento institucional. E um outro legado que eu gostaria de destacar, que nós deixamos, foi em pensar políticas de longo prazo para o desenvolvimento sustentável da cidade de São Luís. Sobretudo em algumas áreas que eram muito sensíveis na época e ainda o são, embora já sejam problemas que estejam aparentemente mais bem equacionados, sobretudo na área de resíduos sólidos. Uma das primeiras providências que nós tomamos foi verificar que a cidade de São Luís, o município de São Luís, ele estava em uma situação de inadimplência perante os órgãos de controle, porque nós já tínhamos a entrada em vigor a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determinava que os municípios deveriam ter planos de gestão, e São Luís venceu, perdeu o prazo e não se adequou. E havia várias ações judiciais. Então, uma das nossas providências importantes que eu quero destacar foi a preocupação com o enfrentamento do problema da adequação à política de resíduos sólidos. Então, uma das primeiras providências que nós tomamos, até de forma simbólica, assinamos na Conferência Municipal de Meio Ambiente, 2013, terceira Conferência Municipal de Meio Ambiente, com esse tema de resíduos sólidos, nós assinamos um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público Estadual, Dr. Fernando Barreto, que até hoje exerce muito bem a função de promotor do meio ambiente, e consegui a proeza de me tornar amigo do Dr. Fernando, até hoje nós somos bons amigos. Embora tenha começado uma relação profissional, nós conseguimos, até pela afinidade e pela visão semelhante em relação aos temas do meio ambiente, nós desenvolvemos uma relação de amizade e conseguimos fazer um trabalho conjunto importante em relação ao equacionamento dos problemas no que tange aos resíduos sólidos da cidade de São Luís. E dentro dessa proposta entram uns projetos que você destacou, que é o chamado Projeto Resíduo Orgânico Zero, que tinha uma dimensão de educação ambiental, porque auxiliava a envolver a comunidade na importância de você fazer o aproveitamento dos resíduos e reduzir, consequentemente, o volume dos rejeitos a serem jogados no ambiente. Isso tinha uma dimensão de educação ambiental. Tinha uma dimensão econômica, porque isso também gerava renda para as pessoas, e nós tivemos várias parcerias com cooperativas de catadores de resíduos. Nós apoiamos, fizemos capacitações, auxiliamos várias cooperativas, com outro papel social que nós desenvolvemos. Então, tem essa dimensão econômica, tem a dimensão social também. Então, essa e outras políticas, como, por exemplo, o fortalecimento das áreas de proteção dentro da cidade, nós tentamos instituir espaços públicos, áreas verdes protegidas. Nós começamos o trabalho de instituição da unidade de conservação do Parque Bom Menino, que recentemente o prefeito Edivaldo me entregou uma obra. Nós começamos a obra do Parque da Quinta do Diamante, nós fizemos os planos de manejo, os estudos técnicos de várias unidades de conservação que estão pendentes de implantação, como na região do Rio das Bicas, os tabuleiros litorâneos, de modo que nós desempenhamos esse papel de pensar políticas na área ambiental para a cidade de São Luís, uma visão de longo prazo realmente. Então, eu acho que esse foi um legado interessante, que nós tivemos a oportunidade de desenvolver nesse breve período, à frente da Secretaria de Meio Ambiente de São Luís, mas que eu acredito que foi uma oportunidade de lançar as pedras fundamentais de iniciativas importantes para a cidade. O senhor tem um pezinho, né, no meio ambiente. Eu já senti isso, que o senhor gosta, o senhor tem uma paixão, um romance pelo meio ambiente. Eu já notei, já senti que tem uma pegada, né? Porque fez uma especialização em direito ambiental. Sim. Né?
Então, doutor, a gente vai falar aqui sobre a sustentabilidade como dever, né, constitucional dirigido a todos os atores da sociedade. Caiu? Pessoal, acho que caiu. Vamos esperar. Doutor Rodrigo fazer mais uma chamada aqui com a gente. Queria o feedback aí de vocês. Tá bom o som, a imagem? Tá bom? Eita, pronto, voltou. Ótimo. Tá voltando nosso convidado, doutor Rodrigo Maia, procurador. Oi, Opa, calma, João. não é o Dr. Rodrigo, é o João. João. Nós tivemos uma queda aqui Sim, na conexão, aí ele está bem aqui só resolvendo algo que daqui a pouco ele vai ter uma reunião com o governador. beleza. Aí Pois então, com a queda rapidinho ele está agilizando, mas ele já volta, tá tá bom. certo? Obrigada, Ele João. já ele pediu justamente para agilizar aqui, reconectar justamente para já quando ele encerrar ali a chamada, já está aqui imediatamente contigo, continuar a conversa. Está muito boa, Tá inclusive, ótimo. viu? Obrigada, João. Tá, Obrigada. A gente aguarda aqui. ok. Só esperar um pouco aqui. A gente já tem uma pergunta. Daqui a pouco eu pergunto, Juliana, faço tua pergunta sobre a gestão de resíduos na construção civil no modo geral. Beleza. Daqui a pouco a gente pergunta. A gente vai já falar sobre a sustentabilidade como dever constitucional dirigido a todos os atores da sociedade. Então, já entra aí essa tua pergunta, tá? Quem tiver mais pergunta também, pode fazer aí, que daqui a pouco a gente já viu que o doutor Rodrigo é ocupado, né? E a gente vai tentar resumir aqui, fazer algumas perguntas para ele dentro das perguntas que eu já tenho aqui.
Saiu correndo. É, ou então no sábado. A gente vai já entrar com o doutor Rodrigo, tá? E vamos fazer aí, quem tiver pergunta, para a gente adaptar as perguntas aqui do Ciduscom, as nossas perguntas, as minhas. A Juliana já fez uma pergunta sobre a gestão de resíduos da construção civil no modo geral. E é o que a gente vai falar agora, né? Sustentabilidade como dever constitucional dirigido a todos os atores da sociedade. Então, eu coloco o pessoal de segurança amanhã e trabalho nos preços. Oi, Lívia, boa tarde. Mas Acabaram de fazer uma pergunta aqui, Lívia. A gente está esperando o doutor Rodrigo voltar. Acabaram de fazer uma pergunta aqui que te cabe também, olha. É a Juliana, do Sinduscom do Rio de Janeiro, uma colega, né, engenheira ambiental, perguntando sobre a gestão dos resíduos da construção civil no modo geral. Então, a gente está até desenvolvendo, né, um trabalho, e depois, quando a gente já tiver com tudo pronto, a gente faz a apresentação no Sinduscom para a população, né? Com os resíduos gerados, né, da construção civil, da indústria, fazer o reaproveitamento de alguns resíduos. Vamos sim, Juliana, vamos sim. A gente está voltando daqui a pouco com o doutor Rodrigo Maia, que está em ligação, teve que atender uma ligação. E vamos sim, Lívia. Vamos sim. Vamos já voltar aqui com o doutor Rodrigo. Não é fácil ser procurador, viu? Só mais alguns minutos, tá, gente? Ele Tá tá bom, José. Obrigada. realmente Estou uma falando aqui chamada que muito não é importante. fácil ser procurador, viu? Ser advogado do Estado, não é Não, fácil. não é. E nesses tempos de pandemia tem sido bem mais complicados. Se Pelo preocupe, menos não. para. A gente vai ficar aqui no aguardo e vai resumir as perguntas, porque a gente sabe que o homem é ocupado mesmo. Certo. Tá certo. A gente agradece a paciência, tanto tua como de todos que estão participando. Ele já está de volta, tá? Tá bom, obrigada, José. Sim, Lívia, é importante. A Lívia, gente, tu pode falar, Lívia, o nome do Instagram do projeto, né? Para as pessoas conhecerem, que é um projeto bonito que é da Comissão da Mulher na Construção Civil. É um projeto muito bonito que a Lívia tem. Ela está levantando aí várias pessoas, não só da construção civil, é o projeto Ela na Obra. Está sendo lançado hoje, que horas, Lívia? Aonde?
O Instagram é o projeto Ela na Obra, é isso, Lívia? Sim, o projeto feminino, né? É um projeto de inclusão, né, da mulher no serviço da construção civil, um projeto muito bonito, tem uma psicologia também bem pensada, boa, sem ter, não tem aquele trabalho braçal que o homem tem, é aquela delicadeza que a mulher, aquela visão que só a mulher tem, ela vai entrar agora na construção civil com um projeto que a Lívia está levantando a bandeira aí muito bonita, que é o projeto Ela na Obra. elanaobra.com.br. Projeto social muito bonito esse, viu, Lívia? Parabéns. Você, como sempre, sendo sensível. Ah, no site está sendo lançado hoje, né? O edital. Beleza. Deu notícia. Tá bom. Tá, já olhei. Ótimo, Lívia. A gente vai depois Tá. fazer uma live sobre o Ela na Obra, viu? Projeto muito bonito. Você está de parabéns levantando essa bandeira. Dona Geide, perdão. Mil perdões. Doutor, é difícil ser procurador, viu? Ainda bem que eu escolhi engenharia ambiental, né? Eu estava agora, eu tive que cuidar de uma emergência agora que surgiu. Não, Mas pronto. eu não sou médico, mas eu tenho plantão. Agora eu estou de plantão. Tá Tudo de certo. sobreaviso. E você pode prorrogar nosso tempo, viu? Dá a prorrogação aí dessa interrupção. Não, beleza, não se preocupe não. Eu já sei o que é isso, plantão e tudo. Eu tenho um marido, ele é neurocirurgião, meu marido. Então ele fica de Então você sabe o que é isso. Não, já sei. Então isso não é Nem se novidade. preocupe. Neurocirurgião acorda, chega 4 da manhã, sai de novo daqui a 2 horas, é assim. Bom, Pois então pronto. a gente estava falando de parceria, meio ambiente, agora a gente vai entrar no assunto que é a sustentabilidade como dever constitucional dirigido a todos os atores, né, da sociedade. Já tem até pergunta aqui, gostei, a Juliana lá do Sinduscom do Rio de Janeiro, daqui a pouco eu vou entrar com essa pergunta dela. Mas a gente vai falar sobre o que tem fincado lá, escrito no artigo 225 da Constituição Federal, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, é direito, né, de todos terem um meio ambiente equilibrado e também é dever, né, e responsabilidade de todos proteger o meio ambiente. Não cabe só a gente responsabilizar o Estado e dizer, olha, tá aí, toma conta do meio ambiente, Estado, porque isso aqui está no artigo 225, né? Então, com base no artigo 225, eu lhe pergunto, como o senhor, como procurador, né, membro de um sistema de justiça, de que forma o senhor deve ser a atuação da justiça na efetividade dos instrumentos, partindo do pressuposto que já temos uma legislação ambiental forte, né, que todo mundo sabe, elogiada no mundo inteiro, recai para a justiça essa função de fazer valer, né, de instrumentalizar as leis. Como o senhor vê esse papel dessas parcerias, né? Bem, é fundamental, porque nós temos um sistema de justiça que ele tem como uma função fundamental justamente zelar para que os interesses, as garantias da sociedade sejam respeitados. A dimensão ambiental é uma dimensão muito importante da nossa sociedade.
O meio ambiente ele tem um caráter, inclusive, transdisciplinar, porque o meio ambiente ele afeta, ele dialoga com outros âmbitos da vida, como a saúde, como a educação, o desenvolvimento humano, são aspectos que estão afeitos ao meio ambiente. E a nossa Constituição e as leis brasileiras, como você destacou muito bem, elas têm uma grande preocupação com a observância de um certo padrão de qualidade do meio ambiente. E nós temos, infelizmente, isso é um conflito permanente, sobretudo entre meio ambiente e uma certa visão de desenvolvimento, que eu acho que é uma visão, eu diria até um tanto quanto retrógrada, e é uma visão muito parecida com a concepção daqueles que hoje ocupam os cargos de direção no âmbito dos órgãos ambientais nacionais, que enxergam no meio ambiente um entrave para o desenvolvimento e não como um ativo, algo que tem valor, algo que agrega valor ao desenvolvimento nacional, e é essa a perspectiva correta. Inclusive, é essa concepção internacional. O capitalismo internacional ele enxerga no meio ambiente um ativo, algo que agrega valor ao desenvolvimento de um país. Não é à toa que o Brasil tem sido ameaçado de sanções dos fundos internacionais. Porque esses fundos internacionais de investimento, todos eles são verdes hoje. Sim, né? sim. Inclusive, quando eu era secretário do Meio Ambiente, tinha acabado de entrar em vigor uma regra, uma resolução do Banco Central que negava empréstimos de instituições financeiras, ou seja, que proibia bancos públicos e privados, de financiarem empresas que possuíssem passivos ambientais. Então isso mostra a dimensão que hoje o meio ambiente desempenha para o desenvolvimento não só social, mas econômico também. Sim. O meio ambiente ele precisa ser encarado como um ativo da sociedade. Essa é a visão moderna, essa é a visão contemporânea que deve prevalecer. E claro que diante dessa conflituosidade da nossa sociedade, o meio ambiente ele está em constante processo de fragilização. Hoje no Brasil nós temos percebido, isso de forma muito marcada, como a ampliação do desmatamento da Amazônia, da ocupação irregular de terras, de reservas ambientais, reservas indígenas, tem fragilizado a própria sistemática de defesa do meio ambiente no nosso país. E nesse momento é que a atuação dos órgãos do sistema de justiça é tão importante. Desde os magistrados de primeiro grau, que atendendo a pedidos do Ministério Público, da própria Procuradoria do Estado, que vão buscar interromper uma atividade que esteja ocorrendo de modo irregular, ou mesmo determinar uma obrigação de promover uma recuperação de uma degradação ambiental causada por algum ente público ou privado, até mesmo o Supremo Tribunal Federal, que muito recentemente deu uma decisão, para citar um exemplo, muito interessante, que determinou que haja, evidentemente, um controle mais efetivo do processo de desmatamento pelos órgãos ambientais, sobretudo o IBAMA, e há uma ação do Ministério Público Federal questionando esse processo de erosão do IBAMA, porque você não destrói o órgão, mas você vai paulatinamente fragilizando. Você vai tornando as estruturas mais frágeis e, consequentemente, você fragilizando a estrutura de controle e fiscalização, isso é uma fragilização do meio ambiente. Sim. Todos os temas estão na pauta dos tribunais do país. E isso decorre da atuação dos membros do sistema de justiça, do Ministério Público, das procuradorias, da advocacia. A OAB tem um papel importante, inclusive através das suas comissões de meio ambiente, que tem uma participação muito ativa nesse processo, e a própria sociedade como um todo. É importante destacar, eu sempre lembro que eu tinha um convívio muito importante também com as entidades da sociedade civil, entidades sérias, entidades corretas, que desenvolvem um trabalho importante de preservação e de conscientização ambiental. Eles também são atores desse sistema. Inclusive, muitos deles são legitimados para proporem medidas como ações populares, ações civis públicas, para buscar justamente harmonizar a relação entre o meio ambiente, a regra de proteção do meio ambiente e o desenvolvimento da sociedade. Então, sempre que nós temos, para sintetizar e abrir oportunidade de mais perguntas, eu acho que é o mais importante aqui a gente debater, Sim. Sempre que nós temos esse conflito entre os interesses em jogo, entre o meio ambiente, entre o desenvolvimento, entre o interesse social,
e às vezes não são escolhas fáceis. Eu me lembro que havia uma discussão muito grande sobre o licenciamento do Minha Casa Minha Vida, o que era mais importante, se eram obras de habitação popular ou a preservação do meio ambiente, quando o licenciamento ele ocorria em locais que possuíam área de preservação permanente, como mangues, por exemplo, que é algo que é muito característico do nosso ecossistema, do nosso bioma aqui na ilha de São Luís. Havia essa discussão que era mais importante, preservar o bioma do manguezal, era promover a ocupação com habitação popular. Esse processo de conflito, esse processo de confronto, ele é permanente na sociedade. E nós, como atores do sistema de justiça, todos nós auxiliamos na busca de soluções para esses conflitos, visando, no caso concreto, identificar o que é mais importante para a sociedade. Eu acho que é mais ou menos essa a nossa participação nesse processo. A gente teve aqui uma pergunta da Juliana. Deixa eu ver, a Juliana, ela perguntou sobre a gestão de resíduos da construção civil no modo geral. E aí entrou a Lívia, na hora que ela perguntou, a Lívia, que é da Predmix, a gente está fazendo um projeto de reutilização de alguns materiais da indústria, inserindo esse material fazendo testes, né? Vamos fazer testes, inserindo esse material na fabricação dos concretos, né? Eu não sei se o senhor assim concorda comigo com o que eu vou falar agora sobre a logística reversa. Eu fui mês passado a trabalho em São Paulo e eu sempre busco, eu olho alguma coisa ambiental, me interessa, tiro foto, vejo, achei legal que lá funciona, está funcionando a questão da parte de cosméticos, porque tem algumas coisas que a gente fica difícil fazer uma logística reversa com uma caixa de leite, porque você vai ter que limpar, mesmo assim é um material perecível, vai criar um odor dentro de casa até que passe a coleta, tá. Mas eu vi no corredor de cosméticos, shampoo, que o próprio fornecedor, o fabricante da marca de shampoo, não lembro a marca, mas estava lá o depósito, né, dentro do mercado, com a responsabilidade dele, sendo que ele é o responsável, ele gerou, ele é o responsável, isso tem que retornar para o ciclo, né, da fabricação, porque a gente sabe que um recipiente de shampoo, daquele, de cosmético e tudo, não são mais de 400 anos para poder se degradar, né? Então, a gente vê que isso não funciona lá em São Paulo e não está aqui, não está funcionando aqui, né? A gente vê por que esse fornecedor está fazendo isso lá? Falta o quê? A população? Quais são os atores que podem instigar isso a funcionar mais? Ou a gente, como os engenheiros ambientais, porque eu vejo alguns engenheiros ambientais reclamando que não tem trabalho e tudo. Eu, graças a Deus, eu acho que é porque tenho sangue de cearense, todo dia eu vou mesmo, eu vou atrás, eu ligo, eu pergunto, eu vou atrás mesmo de trabalho. Então, eu queria saber por que a logística reversa não está funcionando aqui, não funciona aqui, né? Não tá. E a gente tem vários produtos, como na construção civil, para poder, né, reutilizar, reaproveitar. Como exemplo, o asfalto. A gente tem resíduo, né, de pneus, que já existem usinas de asfalto que fazem a reutilização desses pneus e o asfalto é bem melhor, 40% o material é mais resistente do que o asfalto comum. Então, se a gente utilizar isso, pegar essas peças e utilizar no sistema ambiental, tudo vai melhorar. A logística reversa, eu acho que tem que funcionar aqui, né, no Maranhão. Tem que apertar esse pessoal, esses fornecedores, esses fabricantes, para poder fazer valer aqui também, né? Eu concordo com você, de fato, a logística reversa e, sobretudo, o gerenciamento de resíduos de grandes geradores era um grande desafio que nós encontramos. E é um problema que não tem um lado só.
Você não tem vilões, você não tem heróis, porque você tem uma Exatamente. multiplicidade de fatores que influenciam. De um lado, você tem o poder público, que tem uma estrutura muito vulnerável nesse processo de fiscalização, e foi uma das coisas que eu identifiquei quando eu exerci a função de gestão ambiental. Nós não tínhamos um sistema de monitoramento da geração de resíduos da construção civil, por exemplo. Nós começamos a instituir na minha gestão um sistema de monitoramento, onde durante as etapas do licenciamento, aquilo que você já conhece, LP, LI, LO, uma das condicionantes que nós colocávamos, eu me lembro bem nas licenças que nós expedíamos, era a apresentação contínua nos planos de gerenciamento, os comprovantes de que os resíduos gerados pela construção, que são resíduos que têm um alto poder de aproveitamento, resíduo da construção civil, construção civil, indústria de vidro, é dinheiro que você literalmente joga fora, porque eles têm um alto índice de valor agregado, se forem adequadamente gerenciados. Você não tinha as ferramentas de gerenciamento, então isso era um fator. Um outro fator, além dessa fragilidade institucional dos órgãos de controle, dos órgãos ambientais, por exemplo, é um problema que eu acho que é central, que é a falta de uma educação ambiental estruturante. A educação ambiental, ela tem um papel central, que muitas das vezes é um papel subestimado, né, na nossa sociedade, porque sem esse envolvimento da sociedade, e a educação ambiental ela tem essa função fundamental de promover o envolvimento da sociedade nas ferramentas de controle da poluição e de outros impactos ambientais, você não vai conseguir efetivar as medidas, mesmo você tendo criado elas. Isso foi um componente fundamental dos planos de gerenciamento de resíduos que nós tivemos a oportunidade de ajudar a elaborar. Inclusive, logo depois que nós saímos, a Prefeitura de São Luís hoje já tem um plano de educação ambiental mais bem estruturado, mas não tinha na época quando nós assumimos. E isso, de fato, é algo que favorece, porque a logística reversa ela tem uma dimensão econômica também importante. Você cria arranjos produtivos. A partir da indústria de logística reversa. Você tem a possibilidade de novas cadeias produtivas, você tem novas oportunidades de negócios. Então, ao mesmo tempo que o problema ele tem várias dimensões, você tem a dimensão da responsabilidade do poder público, a responsabilidade do empreendedor, a responsabilidade da sociedade, você, por outro lado, também tem vários ganhos para esses atores, se você conseguir uma concertação, uma coordenação no desenvolvimento dessas atividades. Qual é o desafio? O desafio justamente é promover essa governança. É você promover uma concertação entre sociedade, empreendedor e poder público, no sentido de desenvolver essas atividades. Não é fácil. Não. Até dentro do poder público, você tem dificuldade de diálogo entre setores de um mesmo órgão, que dirá você reunir numa mesa de negociações, empreendedores, órgãos de fiscalização, sociedade civil, em torno da concretização de um plano de descarte adequado de resíduos, seja de construção civil, seja outros resíduos que podem ter o seu aproveitamento. Então, eu acho que é algo necessário, é algo desafiador, mas eu acho que nós temos condições de alcançar esses objetivos que vão trazer ganhos, ganhos econômicos, ganhos sociais e ganhos para o meio ambiente. Sim, temos sim. O senhor falou dentro do poder público, vocês têm já tem algumas divergências, né? Considerando, esse aqui vai para os concurseiros, né? Quem é concurseiro aí tá de plantão. Considerando que o concurso público, hoje em dia, tem exigido, acho que há 10 anos atrás, não sei se exigia, né? Matéria de direito ambiental. O senhor acha que deveria, assim, não sei se já existe, mas eu estou falando como engenheiro ambiental, pelos engenheiros ambientais também. O senhor acha que deveria ter uma reciclagem, treinamento, né? Com os profissionais da área? Sim, claro. Porque, assim, para inteirar mais, para pegar na veia, entendeu? E aqui, eu até, depois falando sobre educação ambiental, primeiro o senhor me responde isso, depois a gente vai na parte sobre educação ambiental, que eu tenho uma coisa boa para a gente lhe apresentar para a população. Não, mas pode falar. Não, pode então falar eu queria saber se o senhor acha que deveria ter uma reciclagem, treinamento
com essas pessoas que não passaram a ter como exigência a matéria de direito ambiental quando fizeram concurso público, né? As pessoas que estão, os profissionais da ativa. Eu acho que a capacitação ela é uma obrigação de todo o agente público. Eu acho que nós precisamos constantemente estarmos nos aperfeiçoando. Tá? Inclusive aqui na Procuradoria, uma das modificações que nós fizemos no nosso estatuto jurídico e também na nossa estrutura orgânica foi nós fortalecemos o nosso centro de estudos. Nós temos feito palestras, lives, eventos, cursos de capacitação incentivando, porque o aprimoramento permanente dos atores do sistema e do poder público, ele é uma ferramenta fundamental de trabalho, e nós incentivamos isso, inclusive, com gratificações, para que as pessoas se capacitassem. Isso é verdadeiro para os procuradores, isso é verdadeiro também para todas as funções públicas, porque é uma cultura, e, em parte, há uma certa dose de responsabilidade de alguns agentes públicos nisso, de que quando você passa no concurso, você só precisa botar o seu paletó na cadeira e ir para casa, que você não precisa fazer mais nada. Isso é uma cultura, eu não vou dizer que não há, existe esse fenômeno, mas eu tenho convicção que isso é a minoria. E para demonstrar isso é muito importante esse processo permanente de aprimoramento das instituições e dos membros das instituições. E eu digo isso não só aos integrantes do sistema de justiça, acho que todos os profissionais. Eu acho que talvez até com mais razão os profissionais que atuam em áreas sensíveis, como na área do meio ambiente, as áreas de controle, de fiscalização, todos os que estão envolvidos no processo de licenciamento, de controle de atividades, eles têm o dever fundamental de promover esse aprimoramento permanente. Até porque são áreas em que a mudança e o desenvolvimento do conhecimento ele é permanente. Em direito, você tem livros de 10, de 15 anos que ainda são úteis. Na área de meio ambiente, todos os dias você tem novidades. Principalmente nas áreas de monitoramento. Eu tive a oportunidade de conviver com isso quando eu fui gestor da área ambiental, que foi um aprendizado muito valioso para mim. Eu tive a oportunidade de ter contato com outros ramos do conhecimento que eu não conhecia, mas que serviram, inclusive, para eu aprimorar a minha própria formação enquanto jurista, enquanto advogado. E lá eu percebo que é uma dinâmica até mais intensa do que as dinâmicas ligadas à atuação dos atores do sistema de justiça. Então, nesse ponto, eu acho que essa é uma tarefa fundamental, esse aprimoramento permanente. Ótimo, é porque realmente a área ambiental ela vai mudar. A cada dia que passa tem uma novidade. Eu costumo dizer que o engenheiro ambiental ele é o médico do meio ambiente, sabe? Porque na saúde também, todo dia a gente vê alguma progressão, alguma mudança, né? O meio ambiente também vai correndo tudo muito rápido. Agora, para encerrar, eu vou lhe fazer um convite, né? A gente já está chegando ao final aqui, a gente sabe do seu tempo. Mas eu estou tranquilo. Pode disposição. Né? Eu criei, né? Estou criando uma cartilha ambiental. O senhor falou de educação ambiental, mas educação ambiental é realmente um dos fatores mais importantes para a conscientização, para a melhoria de tudo, né? No meio ambiente. Não só Sim. com a população, mas com todos. E eu pedi para o Ciduscom me dar apoio, o Ciduscom está me dando apoio nessa cartilha. Vai ser inserido especialmente, primeiro, para a educação ambiental infantil, ensino fundamental, porque eu acho que é muito importante. Eu não sei se o senhor tem filhos, mas eu tenho um filho e ele tem 13 anos, então a gente acaba aprendendo com os filhos, né? A gente fica sensível. Então, a gente vai fazer essa cartilha com dicas, com ilustrações e junto ao Sinduscom, FIEMA, e a gente vai lhe apresentar essa cartilha, né? A gente quer convidar o secretário de Educação do Estado para poder participar e tentar inserir essa cartilha no Estado também, que é muito importante. São dicas básicas que todo mundo, às vezes, eu já vi criança falando: pai, não pode jogar aí. Tipo, criança de 5 anos, pai, não faz isso, não joga pela janela e tal. Então, tem alguma... pai, mãe, a torneira da pia. Por mais que a gente saiba que essa educação ambiental é fragilizada no sistema privado,
porque eu vivo reclamando para a escola do meu filho que não existe nada específico para educação ambiental, meio ambiente na escola dele. Então, assim, está fragilizada a educação ambiental para todo lado, em todos os âmbitos. E eu acho que vai ser um ganho para o Maranhão e para o Brasil ter essa inserção dessa educação ambiental no ensino fundamental. E eu queria lhe mostrar, lhe apresentar, depois essa cartilha, quando estiver concluída, e pedir para fazer o movimento com a Secretaria de Educação, para a gente poder inserir essa cartilha, né, na educação fundamental do Estado do Maranhão. Não sei se o senhor concorda comigo na educação. Eu concordo totalmente. Respondendo a tua pergunta, eu tenho 2 filhos também. Eu acho que esse momento é fundamental no ensino, principalmente das crianças, para que você faça a inserção dessas concepções. Nós tínhamos projetos interessantes voltados para a criança na Secretaria de Meio Ambiente. Um projeto que eu até tinha um apreço especial, o projeto Guardas do Verde, que as crianças eram capacitadas para serem fiscais mirins do meio ambiente. E aí eles acabavam sendo multiplicadores dentro das famílias de regras de envolvimento em relação à concepção de meio ambiente. E era um projeto muito interessante que era desenvolvido nas escolas públicas do município de São Luís e que depois nós acabamos ampliando para as escolas privadas também. Infelizmente, eu acho que não houve continuidade depois que eu me afastei do órgão, mas era um projeto muito interessante, porque eu acredito muito que a educação ela é a ferramenta fundamental para que nós demos um salto à frente no país, em vários aspectos, sociais, econômicos, ambientais. Também, tudo que eu sou hoje, até onde eu cheguei, eu devo à educação, né? E eu acredito muito fortemente no papel da educação como uma ferramenta de superação das grandes dificuldades que nós enfrentamos. Aqui na Procuradoria, inclusive, eu tenho alguns projetos que envolvem educação e direito nas escolas. O projeto Direito Achado na Escola, que é noções de direito e cidadania nas escolas públicas. Nós temos um projeto interessante desenvolvido aqui na PGE pelo nosso centro de estudos. Então, eu acho que é fundamental e acho que é interessante, sim, essa aproximação com a Secretaria de Meio Ambiente, de Educação do Estado. O Conselho Estadual de Educação Ambiental, nós temos um conselho estadual que é voltado, composto por vários amigos meus, um dos quais é o Dr. Salvio Dino, amigo, colega advogado. Ele também é um entusiasta, é professor de Direito Ambiental, e eu tenho certeza que vai haver uma receptividade muito grande. Eu acho que esse tipo de parceria interinstitucional, ela só faz com que os seus membros eles ganhem com isso. Eu acho que vai ser bom e enriquecedor para todos. Ótimo. Então, o Sinduscom vai fazer essa visita e lá apresentar essa cartilha ambiental, de educação ambiental. Então, doutor, a gente está acabando aqui o tempo. Eu quero lhe agradecer pelo tempo, pela oportunidade de poder estar conversando com o senhor. A gente sabe que o senhor é muito ocupado. Agora eu vi que é mesmo. Foi uma das pessoas que, quando eu vou fazer live com alguém, aí as pessoas chegam e falam, a pessoa é bacana, a pessoa é isso. Por unanimidade, as pessoas todas que vieram falar comigo, falam, poxa, que legal, ele é tão gente boa, ele é tão... Ainda teve uma história de humildade, né? Por isso que eu fui, direitos humanos, tá bom. Humildade, que o senhor estava num evento simples lá na UFMA, sentado na carteira, como secretário, sentado na carteira, entendeu? Dos alunos, e chegou alguém e falou, mas o secretário sentado na carteira, e o senhor falou, não, eu estou secretário, entendeu? Então, eu gostei muito, parabéns pela sua humildade, eu não o conheço ainda pessoalmente, mas eu quero conhecer, e eu lhe parabenizo pela essa humildade, pelo profissionalismo, né, seriedade, que todo mundo falou isso, e a gente espera, o Sinduscom espera ter, sim, parcerias e bons frutos que virão por aí junto ao PG, né? Eu agradeço o convite, eu atribuo esses elogios aos amigos, né? Na vida o que vale são os afetos dos amigos. Eu realmente não acho que eu tenho essas qualidades todas. Talvez a minha qualidade seja me cercar de bons amigos. Isso é realmente algo que eu tento cultivar. Eu te agradeço, Geise, pelo convite. Eu sempre fico feliz
de falar sobre esses temas.